Terceiro João, só tem um capítulo, Terceiro João 1, o 2, o 3 e o 4 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eis que fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, os filhos da fé. Pega o estudo lá, irmão. A salvação da alma. A palavra diz assim: embora Terceiro João seja uma carta tão curta, ela o quê? Ela o quê? Ela contém muita riqueza. Uma carta curta, mas a riqueza dessa carta. Por exemplo, no versículo 2 está escrito que nós lemos. Vamos ler junto, irmão? Amado, vamos lá, solta a voz. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja só, irmão, que coisa atual, que palavra atual. Esse versículo é citado como versículo padrão pelas pessoas que pregam o evangelho da prosperidade. Presta atenção. Todos os pregadores que pregam a prosperidade, eles usam esse versículo, mas vamos entender aqui. Todos nós sabemos que hoje existe um evangelho sendo pregado, o qual é muito popular no cristianismo, especialmente em nosso país. Esse evangelho chama-se, fala, irmão, esse evangelho da prosperidade. Ele proclama basicamente que Deus deseja que você seja próspero, tenha riqueza e saúde, que você tenha tudo. E qual é a pessoa que não desejaria ser próspera? Todos querem a prosperidade. Assim, esse versículo é usado como o versículo padrão desse evangelho da prosperidade. Infelizmente, veja agora, irmão, infelizmente, no entanto, quando as pessoas citam esse versículo, os pregadores da prosperidade, eles leem somente a primeira parte. Essa é a verdade, a primeira parte. Qual é a primeira parte? Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Mas não leem, mas não leem o quê? A segunda parte desse mesmo versículo. Eles não mentem, é verdade. Qual é a segunda parte? Assim como é próspera tua alma. Entenda isso, irmão. O que é uma alma próspera? Em outras palavras, olha agora, irmãos, o motivo pelo qual o apóstolo João deseja que Gaio seja próspero em riqueza e saúde, é porque a alma de Gaio, esse irmão, é próspera. É próspera, a alma próspera. Vamos ver o que é isso. Outra coisa, irmãos, quando o apóstolo fala desejo, não é como nós hoje falamos um desejo, faço votos por tua prosperidade, votos de felicidade no casamento. Não, o voto aqui é no sentido de oração no grego. Então o apóstolo está orando, ele está orando por um filho na fé numa localidade chamada Gaio, para que ele seja uma pessoa próspera financeiramente. Vai entender por quê, e tenha saúde como era próspera a alma dele. Você não ousaria, olha agora, irmãos, você não ousaria orar pedindo que Deus abençoe uma pessoa, que lhe dê riqueza, boa saúde, se a alma dessa pessoa não é próspera. Vai entender a alma? O que é a alma? Pois seria até mesmo perigoso. Essa pessoa poderia cair em muitas tentações e talvez fosse levada à destruição. Todavia, para uma alma que é próspera aos olhos de Deus, riqueza e saúde seria o quê? De grande valia e utilidade para o Senhor. Veja só, irmãos, essa doutrina de prosperidade que não fala da alma
da mudança do ego, da transformação da pessoa. Nós sabemos que há pessoas que elas são pessoas maravilhosas até não ter dinheiro. Depois que passa a ter dinheiro, a Bíblia fala, não está aqui no estudo, mas nós falamos a palavra no capítulo 6, versículo 7 diante de 1 Timóteo, fala: nada trouxemos desse mundo, nada podemos levar dele. Entra aqui no assunto: tendo com o que comer, com o que vestir, sejais contente. O que quer ficar rico, cai em laço, transfaça assim com muitas dores, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, irmão, João não ia pedir a Deus para um homem prosperar, para essa pessoa se perder, se corromper, ficar altivo, achar melhor que os outros, porque comprou um carrinho melhor, uma casinha melhor, uma vestimenta melhor. Não é essa pessoa bíblica, esse não é o padrão bíblico de prosperidade. O padrão bíblico da prosperidade, da saúde plena, é quando nossa alma é salva com um propósito para a obra de Deus. Tudo é para a obra de Deus. Entendeu? Você vai entender aqui, ó. Esse homem, que é filho na fé do apóstolo João, esse homem Gaio, tinha uma alma próspera. E sua alma estava sendo salva. Na Bíblia, descobrimos que não somente nosso espírito, veja bem, irmão, nosso espírito recebe salvação. Isso não, você não aprende em denominação nenhuma. Nunca vi na vida. Eles pensam que a salvação é uma só. Ah, mas a salvação não é uma só. A salvação é 3 estágios: a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. E nós somos espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. Nós somos salvos no espírito e na conversão, ao aceitar Jesus como Salvador, nascendo da água e do Espírito. O Espírito Santo está em nosso espírito. A salvação da alma é uma coisa que vai sendo tratada dia após dia, na obra da cruz, pelo Espírito Santo. Mas nossa alma também precisa o quê? Ser salva. Nosso espírito é salvo por meio da fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Alguém lembra onde está esse versículo? João 3, versículo 6, 7, 8, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, quando nós cremos no Senhor Jesus e o aceitamos como nosso Salvador pessoal, nós nascemos de novo. Nosso espírito é renovado, você foi salvo eternamente. Essa é a salvação do nosso espírito. Através da Bíblia, veja que ensinamento tremendo. No entanto, descobrimos que a salvação é para todo o nosso ser e não para nosso espírito somente. Nossa alma precisa ser salva. O que é nossa alma? Nossa personalidade, que é o eu, nossa personalidade, o que nós somos, nós precisamos ser salvos. Está vendo, irmão? Ou seja, nossa mente, que faz parte da alma, nossa mente, emoção e vontade precisam ser o quê? Renovados, a fim de que Cristo possa expressar-se através de nós. De que maneira pode a alma tornar-se próspera? De que modo de que modo pode a alma ser salva? A alma pode ser salva se perder o quê? O próprio ego. O ego. Está com inveja? Aqui, o que mais se vê nesses dias é uma arrogância, tratando os outros com inferioridade. Você não ganha nada, tu ganha um salário mínimo, tu não tem nada. Você é um pobre. Mas nesses dias que se vê essa arrogância, como a gente vê na mídia, na notícia aí, tratando, rebaixando o trabalhador comum, essa laia de gente, irmão, egocêntrica. A Bíblia fala que a altivez precede a queda, eles vão cair, irmão. Deus vai tratar com essas pessoas que menosprezam os outros, se acham melhor do que os outros. Tu não é nada, tu não é ninguém, eu que tenho.
Tu é um pobre coitado, tu não estudou. Irmão, esse vai gemer. Esse lá na frente vai chorar muito. Se tem uma coisa que Deus detesta, falo com propriedade, coisa que Deus detesta é arrogância, irmão. Que Deus tenha compaixão se nossa alma, emoção e vontade, a nossa personalidade, essa arrogância existe. Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro 5,5. Não, que Deus, quando começar a vir arrogância, não querer rotar, desculpa a palavra, rotar, querer, porque eu tenho, eu vou seguir, vocês estão se aproximando de mim porque eu tenho. Cuidado, irmão. Agora estão se aproximando porque agora eu tenho. Vocês querem morar comigo que eu tenho, vocês querem se aproximar que eu tenho. Amizade agora. Não, irmão. Você pode ter hoje e pode não ter amanhã. Tem pessoas que têm hoje e amanhã não tem. O cara que era para assumir o Banco do Brasil, a diretoria do Banco do Brasil, morreu ontem, 50 anos, infarto, sentiu mal no. O cara é saudável, o cara é rico. Que era para assumir agora a diretoria do Banco do Brasil. O que aconteceu com ele? Banco Central do Banco do Brasil. Uma reunião. Já levaram, já foi, ali mesmo, já não deu tempo. Fartou. Quem nós somos, irmão? Você pode ir a hora que você nem imagina. Deus seja louvado. Jó 27, 28 fala que Deus é que põe a mão e tira a alma. Ninguém pode tirar a alma de ninguém e levar, irmão. Ninguém pode botar a mão numa alma e arrancar ela e tirar ela de uma pessoa e levar para a eternidade. Só Deus. Louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem tem se preparado e para quem será. Então quem pede a alma é o Senhor. Se é hoje, é hoje. Louco. Para quem tu está preparando tua alma? Está vendo? A alma tem que estar preparada. Preparada a alma é sem arrogância, quebrantado, humilde, simples, como está no capítulo 12 do livro de Lucas. E quem não prepara a alma, aos olhos de Deus, é um louco. Arrogante é um louco, irmão. O soberbo é um louco aos olhos de Deus. Hoje te pedirão, quer dizer, vem de repente e carrega. Daí, está vendo, irmãos? Eu que tenho, pela força do meu trabalho, às vezes arrogante de casa. Se dizer alguma coisa aqui, é pela força do meu trabalho, porque eu luto, eu que trago, eu compro, eu consigo. E se eu, irmão, se eu aqui, a força da alma é o eu, não tem um D na frente e um S atrás, né? Eu, vai cair. Então, irmão, o Senhor vai prosperar e dar saúde, Deus vai dar saúde e prosperidade para um ímpio, ou para um cristão arrogante. O apóstolo João, idoso, presbítero daquela localidade, ia pedir ao Deus para abençoar uma pessoa assim? Jamais. É o que está aqui. Você lembra, você lembra-se daqueles palavras do nosso Senhor Jesus convidando-nos ao quê? A negar-nos a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Aquele que ama a vida da sua alma vai perdê-la, viu, irmão? Mas aquele que perde a sua vida da alma por amor do Evangelho vai salvá-la para a eternidade. Marcos 8, 35, 34, 35. Irmãos, aqui tem um ensino também, quer ver? Irmãos, aqui nós, quando nós falamos, olha, eu citei o nome do nosso irmão que foi curado de Covid com 79 anos. Era esposa lá em Barra Velha, nós almoçamos ontem. Conheço esse irmão há mais de 40 anos. Ele serve a Deus nos 45, 40 anos. É um irmão, em todas as falhas humanas que nós temos. Ganhador de alma, maravilhoso. Hospitaleiro. Você conhece a pessoa mais hospitaleira que o irmão Alberto? Na casa de praia, os irmãos iam lá, lotava aqui, fazendo caravana na casa do irmão. Vários irmãos. Lá recebe, faz um almoço. Irmão, eu levei um almoço. O parente dela está com Covid, né, Rodrigo? Cheguei lá, irmão, se veio, está fazendo comida para. Irmão, eu botei no carro com o irmão Alberto me levar lá na casa, para aquela família com Covid, a família inteira. Aí o irmão Alberto saiu do carro, assim, porta-mala cheio de comida, peixe frito, camara, comida, feijão, arroz, salada. Amor deles, irmão. Depois ainda fez uma comidarada para nós, hospitalidade, comunhão, não sabe o que faz para agradar, simplicidade. A gente vê entre os irmãos, irmão.
Há o lado negativo de irmãos, mas há o lado positivo. Há irmãos que não se consagram, há irmãos que se largam, há irmãos que são disciplinados, mas tem irmão que, como o irmão disse, ainda que eu queira ir na cova dos leões, Deus não impediu Daniel de entrar na cova dos leões. Mas fechou a boca dos leões. Ele disse chorando com lágrimas, irmão, Deus fechou a boca dos leões da minha vida. Então, irmão, aleluia, cheio da graça de Deus, construindo aqui na Barra do Sul, um Uber enorme, bate um pedreiro fazendo, construindo, pega o carro, vai na Barra do Sul, vestindo. Falando um irmão nosso na fé, querido, da nossa comunhão de anos, 40 anos de comunhão com esse irmão. Você vê a simplicidade, irmão, como o Senhor cuida do simples, como o Senhor abençoa o humilde, com todas as falhas. Mas como Deus permite acontecer coisa para o soberbo se arrepender, confessar, jogar para fora tudo que está oculto, escondido no coração. Irmão, Deus reina. Não cai um pardal, não se vende 12 pardais por um laço, nenhum deles cairá, sem que o Pai Celestial permita. Amém, irmãos? 10, 27, 28 de Mateus. Queridos irmãos, nossa alma precisa, solta a voz lá, queridos irmãos, nossa alma precisa ser salva. Você só é considerado próspero aos olhos de Deus quando a sua alma é salva. E o único meio de alcançar a salvação de sua alma, perder a vida da alma. Perder a vida, o que é perder a vida da alma? Perder a vida da alma significa estar disposto ao quê? Negar-se a si mesmo. Não tem que dar onda. Até os hinos evangélicos de hoje, do mundo gospel, são hinos de arrogância. Vou dar a volta por cima, mostrarei para os meus inimigos. Tudo lorota, irmão. Tudo antibíblico. Deus jamais vai abençoar e você vai dar a volta por cima e mostrar para os outros. Isso é um hino diabólico, inspiração maligna da alma, da carne. Está vendo? A arrogância do mundo evangélico. Os meus inimigos verão, vou dar a volta por cima. E canto hino assim. Isso aí, irmão, jamais Deus vai abençoar alguém para tu derrotar os outros, para mostrar que é melhor que os outros. Pelo contrário, quando alguém é abençoado por Deus, ele nem fala para não ser melhor que os outros. Esse é um cristão salvo na alma. Olha bem, irmão, tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus, de modo que a nossa vida da alma venha a ser o quê? Purificada do que? Do ego, do egoísmo, do orgulho, da soberba. Cristo vai residir em nossos corações e governar nossa alma. Por esse motivo a nossa alma será próspera. Uma pessoa cuja alma está sendo salva, irá sem dúvida alguma andar na verdade, assim como Gaio. Andar na verdade, andar em Cristo. Gaio andava na verdade, porque sua alma era próspera diante de Deus. Olha agora, irmãos, por uma pessoa assim o apóstolo João podia orar a Deus, pedindo prosperidade nas coisas materiais e saúde, porque quanto mais prosperidade Deus der para essa pessoa, mais essa pessoa vai o quê? Servir a Deus. Todo aquele cuja alma é salva não vive mais para si mesmo, ele vive para Deus. E por esse motivo que uma das características de Gaio é a hospitalidade. Gaio vivia uma vida não centrada no seu próprio eu, por causa disso era hospitaleiro e servia as pessoas. Eu creio que em casos como esse nós podemos orar pedindo que Deus traga prosperidade material com boa saúde, pois tendo boa saúde, os irmãos podem o quê? Servir ao Senhor mais e mais, e tais irmãos receberem mais recursos, eles vão ser todos usados para a glória de Deus. Deus deseja que sejam prósperos, mas devemos lembrar-nos que em princípio a nossa alma deve ser próspera. Isso é o mais importante de tudo. Se a nossa alma for próspera,
Então que o Senhor possa nos dar também saúde e prosperidade em todas as coisas. Mano, para nós, a mensagem aqui, irmão, para todos nós, a pessoa tem uma alma próspera, a pessoa que é salva na alma, ela enxerga a necessidade de alguém, ela enxerga, ela não é materialista, ela não é aquela pessoa pega, não, eu vou contribuir porque os irmãos são ajudados, então eu vou dar minha oferta de 10% no mínimo, porque no Novo Testamento a oferta de 10% é a menor das ofertas. Então, no mínimo, vou dar uma oferta de 10%. Não é o meu assunto aqui, mas porque irmãos são socorridos? Essas coisas que vêm para. Ninguém é procurado nos extremos aqui. Quem é procurado nos extremos sempre sou eu. Irmão, pode? Estamos esperando, o irmão pode levar? Só porque eu te falar, para cá, traz, cuida, ajuda o irmão aqui, debilitado lá. Amém, irmão? Deu um problema na conta de uma irmã. Com a irmã debilitada, como é que então vai entrar o dinheiro na conta daquela irmã? Se a irmã está debilitada agora, ele vai entrar no cartão. E a irmã já entrou em contato conosco, como é que nós fazemos? Quem é que vai ter que se virar? Se a irmã não pode pagar e o cartão da irmã vai entrar? É a igreja, nós. Vou dar o jeito. Porque não pode dar problema agora. Porque a irmã não esperava que a outra ficasse doente. Então, irmãos, há pessoas que ela olha e vê uma necessidade, não fala, ela vai lá e oferta. É oferta na igreja, oferta nos irmãos, ajuda. Não consegue encerrar o coração. Meu Deus, há uma necessidade lá. Não fica falando para os outros. Vai lá, ajuda, oferta. Amém, irmãos? Então, essa pessoa que nós estamos falando aqui, a hospitaleira, é aquela pessoa que se preocupa com os outros. Não com se a farinha é pouca, primeiro o meu pirão. Deus tem dado provisão para os irmãos. Deus quer dar mais provisão. Deus quer dar mais, mas não para centralizar o irmão. Por isso tem pessoa que ela ganha uma soma de dinheiro e daqui a pouco some tudo. Por quê, irmão? Porque ela não vê a necessidade dos outros. Às vezes Deus está mostrando, ela está vendo a necessidade de um irmão. Ama, não ama. A pessoa que não é salva na alma, ela é egoísta, ela pensa nela, no amor dela. E ainda julga, tá vendo lá, ó? Olha lá, tá vendo? Ainda julga, ainda fala porque o coração está duro pelo egoísmo. Essa alma não é salva. A alma salva é aquela pessoa que ela se preocupa, ela ajuda, Deus prospera materialmente, supre e dá saúde. Deus dá saúde. É Jesus que dá saúde. Bíblico. Veja só, irmão, antigamente havia muitos crentes que por diversas razões precisavam viajar de uma cidade para outra. Olha a dificuldade que era viajar. Alguns viajavam por motivos comerciais, outros para visitar parentes ou amigos, assim como acontece hoje em dia, mas não somente por esse motivo, pois sabe-se pela palavra que naquela época havia muitos servos do Senhor. Deus deu apóstolo para a sua igreja, eu também profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres, Efésios 4:11. Esses servos do Senhor eram enviados por Deus para visitar as congregações nos diferentes lugares, a fim de ajudar a aperfeiçoar os santos. Sendo assim, havia no passado não somente muitos irmãos viajando, mas muitos pregadores da palavra viajando para as diferentes localidades, a fim de ajudar as congregações. Naquela época não havia bons hotéis, e as hospedagens eram poucas e mal administradas, e sua atmosfera não era recomendável para os cristãos. Por esse motivo, a hospitalidade entre os irmãos era algo tão importante e necessária. Através da hospitalidade, os irmãos e irmãs que estivessem em viagem recebiam hospedagem. A hospitalidade proporcionava também uma boa oportunidade de comunhão com os irmãos ou irmãs, ou servos do Senhor, e através dessa comunhão as pessoas eram edificadas, unidas em espírito e alma. A hospitalidade, portanto, era muito importante naquela época. Era não só uma prática comum, como também algo necessário entre o povo de Deus. Naquela localidade, se você ler João 3 todo, como Gaio e outros irmãos eram irmãos hospitaleiros.
Hospitalidade é característica de Deus. Nosso Deus, aleluia, é um Deus hospitaleiro. Ele é um Deus que constantemente doa-se a si mesmo. E um Deus amoroso é um Deus que tem interesse e cuidado por nós. Antes de ter criado o homem, Deus criou uma série de outras coisas, de modo que quando o homem veio ao mundo, Deus já havia preparado provisão para tudo. Pai, te adoramos, Pai querido. Santificado seja o teu nome, Senhor. Cremos nisso. Para tudo que lhe era necessário. Posteriormente, quando o homem caiu em pecado, Deus proveu salvação para a humanidade. Nosso Deus faz nascer o seu sol, Pai querido. Olha bem, irmão. Nosso Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Nosso Deus é um Deus tão generoso. Ele é tão bondoso, cheio de generosidade, tão hospitaleiro. Esse é o caráter de Deus. Você não deve imaginar que Deus seja avarento ou egoísta. Ao contrário, não há em Deus egoísmo de forma alguma. Ele é generoso, doador, hospitaleiro. Uma vez que a hospitalidade é o caráter de Deus, Ele ordenou várias vezes ao povo de Israel, na época do Antigo Testamento, que eles deveriam ser hospitaleiros assim como Deus o era. Você vai ver em casa, nesses capítulos, em Deuteronômio 15, por exemplo, Deus diz: vocês devem ser generosos para com seus irmãos, os pobres, os necessitados, os estrangeiros. Em Deuteronômio 16, Deus vai ordenar: quando celebrares a festa dos tabernáculos, deverás incluir os levitas, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos e os pobres que estão dentro de tuas cidades, de modo que se alegrem contigo. Em Deuteronômio 24, Deus diz novamente: quando o teu campo cegares as mesas, e neles esquecer um feixe de espigas, não voltará a tomá-lo. Aleluia! Deus faz esquecer o feixe lá. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Quando vitimbares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será o restante. Em todo o Antigo Testamento, o caráter de Deus nos é mostrado através dos seus mandamentos, estatutos e preceitos. O caráter de Deus é um caráter rico em hospitalidade. Ele está sempre atento para as necessidades do seu povo. Não há nele qualquer vestígio de egoísmo. E Deus deseja que seu povo possua esse mesmo caráter. Quando chegamos ao Novo Testamento, recebemos a seguinte instrução: praticai a hospitalidade, Romanos 12, 13. Sendo esse o mandamento que deve ser obedecido por todo o povo de Deus. No que se refere aos dons, pessoas diferentes podem ter dons diferentes. Mas no que diz respeito à graça, não há distinção. A hospitalidade não somente um dom, não é somente um dom, é também graça. Nesse versículo de Romanos, nos é dito que devemos ser hospitaleiros, ou seja, temos de pensar nas necessidades de outras pessoas, temos de cuidar das outras pessoas e compartilhar com elas. Santificado o nome de Deus. Um pouquinho mais, irmão. Hospitalidade é comunhão. Hospitalidade é uma maneira prática de comunhão. É um compartilhar com outros, com tudo que Deus nos tem dado. Veja, irmão, em Hebreus 13, versículo 1 e 2 está escrito o quê? Solte a voz. Todo mundo, irmão, toda a igreja. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as, sem saber, acolheram anjos. Aleluia. Hospitalidade é de acordo com 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8, uma qualidade de um presbítero. Dessa forma entendemos claramente que a hospitalidade é algo que Deus realmente deseja que o seu povo possua. Ele quer que sejamos hospitaleiros, assim como ele também o é.
Hospitalidade é um privilégio. Irmão, vai entender por que esse irmão, salvo na alma, o apóstolo orava para que tinha muita saúde e tivesse condições financeiras. Para esse fim, para um fim. A hospitalidade é um privilégio. O exemplo clássico de hospitalidade, aqui é tremendo, irmãos, faz a gente tremer. O exemplo clássico de hospitalidade nos é mostrado no capítulo 18 de Gênesis. Na hora mais quente do dia, Abraão estava sentado à entrada da tenda, quando repentinamente apareceram diante dele 3 homens. A Bíblia nos diz que Abraão correu ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor Deus, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passas do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, refazei vossas forças. E eles responderam: faze como disseste. Abraão apressou-se, providenciou não apenas pão, mas também preparou um novilho para que comesse, e trouxe tudo para eles, e permaneceu junto deles, ouvindo-os. Durante aquela refeição, eles tiveram comunhão, e o Senhor disse o quê? Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Aleluia. Naquele mesmo dia, Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho. Ao término daquele tempo juntos, após terem comido, Abraão acompanhou-os por um pouco no longo do caminho. Ou seja, Abraão não os despediu simples e apressadamente, mas acompanhou por um pouco, caminhou com eles enquanto eles iam embora. Isto é hospitalidade. Olha agora, irmão, por causa dessa atitude de Abraão, Deus revelou a ele o que estava pretendendo fazer com Sodoma e Gomorra. E Abraão, por sua vez, pôde interceder por Ló. Aleluia. Através desse exemplo, podemos ver que hospitalidade não é uma carga a ser carregada, uma dificuldade. Hospitalidade é um privilégio para nós. Às vezes nós pensamos que hospitalidade é um peso, uma dificuldade que nos é imposta. Alguns de nós até mesmo exclamam: o que faremos? Aqueles irmãos estão vindo visitar-nos, nós temos que recebê-los de alguma forma. Alguns veem na prática da hospitalidade como se fosse algo pesado, mas não devemos pensar dessa forma. Meus irmãos, de modo algum. Abraão disse: se acho mercê em tua presença. Se alguém deseja ser hospedado por você, se alguém está disposto a receber sua ajuda, isso é um privilégio. Essa pessoa está concedendo a você um privilégio. Nós não devemos considerar a hospitalidade como um peso, ajudar os outros, irmão, como um grande privilégio, mas como um grande privilégio que Deus está ali concedendo. E por causa disso você vai praticar a hospitalidade da mesma forma como Deus pratica, com generosidade. Do mesmo modo que Abraão, pois ele disse: trarei um bocado de pão, mas ao invés disso ele trouxe um novilho. Isso é hospitalidade. Depois de haverem comido, Abraão não lhes disse: agora que vocês já comeram, pode ir, pois eu tenho outras coisas para fazer. Ao contrário, Abraão acompanhou ainda por um pouco, encaminhando-os, despediu-se deles, honrando-os. Isso é hospitalidade cristã. Aqui tem um sentido tão espiritual, irmão, que Deus ajude eu a entender isso em nome de Jesus. Da onde vem as revelações, da onde vem o cuidado de Deus, quando somos pessoas que temos compaixão dos outros. Olha essa palavra agora: hospitalidade não é sociabilidade, irmão, como nós nos enganamos. Hospitalidade e sociabilidade são coisas distintas, diferentes. A palavra hospitalidade em português é a tradução da palavra grega filoxenia. Fileus significa amor, filia significa alguém que não conhecemos,
No grego, portanto, a palavra hospitalidade significa amar alguém que não conhecemos. Por outro lado, o que é sociabilidade? Algumas pessoas são muito sociais, elas recebem muitas pessoas em suas casas, mas convidam e hospedam apenas aqueles que são iguais a eles, que pertencem ao mesmo nível social. Todavia, isso não é hospitalidade. Hospitalidade é amar alguém que não conhecemos. Por esse motivo que o Senhor Jesus diz em Lucas 14: quando convidarmos alguém para dar um jantar, uma ceia, não devemos convidar e receber em nossa casa aqueles que são ricos, que podem de alguma forma retribuir-nos o convite e recompensar-nos. Se você convida uma pessoa e a recebe em sua casa para uma refeição, na expectativa de que ela retribua a gentileza, isso é sociabilidade. Hospitalidade, no entanto, é diferente. Hospitalidade é convidar o pobre, oh misericórdia, o cego, o aleijado, os quais não têm como pagar ou retribuir a você. Então Deus retribuirá, Senhor Jesus. Tem um homem do passado, Einstein, que tinha um ditado, que eu estava num lugar, alguém falou esse ditado, né? Que a visita é como o peixe. Primeiro dia, bom, saudável. Segundo dia, começa a ficar estranho. O terceiro dia, fede. Esse é o mundo, irmão. Esse é o mundo. Se uma visita vem na nossa casa, é como o peixe. Primeiro dia é bom. Segundo dia fica estranho. O terceiro dia, fede. E tem cristão que ainda brinca e acha que é assim. Aqui não tem isso, irmão. Aqui nós acolhemos, que já acolheu sabe. Tenho experiência de 40 anos de quantos? De quantos? De quantos? Eu falo com amor aqui, quantos obreiros, quantos irmãos querem nada. Posso citar nomes de pastores que eu recolhi na minha casa, botei no ministério. Tem obras em todo o Brasil, fora do Brasil. Dormia na minha casa. Quantos eu devo comer? Ângela, posso citar nomes e nomes no plural, dezenas, de acolher a família. Um homem sem esposa, com 4, 5 filhos, dá de comer meses, dá de vestir. Hoje é obreiro internacional. Hoje são pessoas bem, Deus abençoe eles. Amém, irmão? Nunca faltou nada na minha casa. Eu sempre falo para os irmãos, por que eu saí de uma denominação quando tive 18 anos? Estou mais de 20 fora, nunca me faltou nada. E nunca pedi uma cesta básica para ninguém. Não estou falando com arrogância. A sementeira, nunca encolhi a mão para um obreiro, por mão chegar na minha casa. Carros, casa, bens, para muitos e muitos obreiros. Obra de Portugal, muita prova viajou comigo em Portugal. Como nós pagamos? Obra na Coreia, no tempo da denominação, quem pagou? Quem pagou as passagens? Quem pagou as viagens? Como compramos? Como pagamos? Tudo no suor. Mas nunca faltou nada. Amém, irmãos? Quantos e quantas famílias, quantas pessoas vindo de longe, quantas pessoas batiam na casa. A irmã Rosa, mãe da Erondina, recolhia andarilhos, ficavam dias na casa. A irmã Zilei, irmão, acolheu agora esses dias uma mãe abandonada com um filhinho lá em Barra Velha há mais de meses em casa. Mais de meses. Menino peralto, nunca caiu lá na escada lá em cima, quase se matou. O amor de comer, ajudou a mulher a vender todas as mobílias, meses, para a mulher conseguir um dinheiro para voltar para sua casa, nesse tempo evangelizar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus retribui. Hospitalidade do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus é rico em hospitalidade. Certa vez ele estava pregando, as pessoas já estavam com ele há 3 dias, porque elas gostavam muito de ouvi-lo pregar. Essas pessoas já haviam comido tudo que haviam trazido consigo. Então os discípulos foram até o Senhor Jesus e disseram: Senhor, já está ficando tarde, daqui a pouco vai acontecer. Despede, pois, as multidões para que indo pelas aldeias eles possam comprar comida para se comer. O Senhor simplesmente não podia permitir que aquelas pessoas saíssem de sua presença com fome. Como hospitaleiro é nosso Senhor, irmãos.
Naquela noite em que foi traído, o Senhor havia reunido com os seus. Num dado momento ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água em bacia, lavou os pés dos discípulos. Isso é hospitalidade. Miseráveis que somos, misericórdia. Nosso Senhor Jesus é rico em hospitalidade. Quando nosso Senhor Jesus enviou seus discípulos a pregar o Evangelho, Ele ordenou-lhes que não fossem para os gentios, mas procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse-lhes que nada levasse consigo, nem ouro, prata, nem cobre, nem alforje, nem duas túnicas, nem bordão, nem sandálias, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando eles entrassem numa cidade, eles deviam perguntar quem naquela cidade era digno e hospedar-se com essa pessoa. Quando eles entrassem numa casa, após terem saudado, se a casa fosse digna, que a paz viesse sobre ela. Se porém não fosse, que a paz tornasse para eles. Mateus 10. O povo de Israel, veja agora, irmão, o povo de Israel, sendo um povo escolhido por Deus, foi ordenado a praticar a hospitalidade. Eles praticavam o que estava lá no que nós lemos. Por esta razão, que o Senhor Jesus disse aos discípulos que quando eles fossem para a casa de Israel, eles não precisavam levar consigo qualquer provisão, porque o povo tinha já no coração a lei do Velho Testamento. Amém, irmãos? Ao final desse mesmo capítulo do livro de Mateus, o Senhor vai dizer: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber ainda que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40 e 42. Mas ao mesmo tempo o Senhor estava avisando: estejam preparados para serem rejeitados. Aleluia. A igreja nos primeiros anos praticava hospitalidade. Nos primeiros dias da vida da igreja não havia pastores como no sistema adotado do cristianismo nos dias de hoje. Hoje em dia, cada igreja tem um pastor permanente que reside junto à congregação, o qual cuida das necessidades espirituais. Na igreja que nos primeiros anos, no entanto, quando o povo de Deus se reunia, havia presbíteros, os quais governavam, supervisionavam e pastoreavam a congregação. Em algumas igrejas, como em Antioquia, por exemplo, podia haver profetas, mestres, os quais foram dados pelo Senhor a fim de suprir necessidades locais, ministrar. Para a grande parte do ministério era exercido, mas grande parte do ministério era exercido pelos pregadores que viajavam. Aqueles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres que Deus havia dado à igreja, eles não se fixavam em um lugar apenas, mas viajavam entre as diferentes localidades, visitando as várias congregações, ministrando a palavra de Deus aos irmãos. Nós vemos isso no irmão Tino, nós vemos isso no irmão Aniceto, vários irmãos que eram comunhão conosco. Ele saiu em nome do Senhor Jesus e não aceitavam qualquer coisa dos gentios, dos ateus. Naturalmente eles eram hospedados, acolhidos pelos irmãos e irmãs nos diferentes lugares. E eu creio que se nós voltarmos a praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus, à medida que a prática ministerial que havia nos primeiros anos da igreja for sendo restaurada, precisaremos cada vez mais pensar na prática do que, irmãos? Da hospitalidade, como algo comum entre nós, Em outras palavras, Deus vai enviar os seus servos, eles viajarão de congregação em congregação, nas mais variadas localidades, a fim de ajudar o povo de Deus, de modo que a hospitalidade será algo muito necessário. Em nome de Jesus, Senhor, envia obreiros em nome do Senhor, Pai. Estejamos prontos para receber os irmãos de perto e de longe, enviados pelo Espírito, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos ver a parte negativa para encerrarmos. Problema na prática da hospitalidade.
O irmão está entendendo aqui a mensagem, porque João orava por Gaio para ser próspero, ter saúde, assim como era próspero a sua alma, porque era homem hospitaleiro, recolhia os irmãos, ajudava os irmãos. A quem devemos receber? Não há dúvidas que existem problemas relacionados com a prática da hospitalidade. Quando há tantas pessoas viajando entre diferentes localidades, um dos problemas que surge é definir quem devemos e quem não devemos receber. Quais pessoas devemos ser acolhidas, a quais não devem? O apóstolo João nos diz com muita clareza: se alguém vem ter convosco, preste atenção, irmão, não confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, não crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo como um homem a fim de ser nosso Salvador, essa pessoa não deve ser recebida em nosso meio. Não devemos sequer dar de boas-vindas. Não devemos acolher tal pessoa em nossa casa, pois se o fizermos, estaremos sendo participando da sua iniquidade. Naquela época havia pessoas desse tipo, os servos do Senhor que viajavam entre as diferentes localidades eram prestigiados. Quando esses ministros do Senhor chegavam a um lugar, eles eram bem recebidos, acolhidos, hospedados. Mas havia também aqueles que eram inescrupulosos e de mau caráter. Sempre vai ter, né, irmão? Ontem, hoje, sempre. Os quais queriam tirar proveito, abusar da hospitalidade que lhes era oferecida. Eles podiam utilizar-se da hospitalidade para levarem uma vida fácil e confortável. Não precisavam trabalhar, bastava ali simplesmente viajar de um lugar a outro, tirando proveito das congregações que os recebiam. Havia pessoas assim, na época que essa terceira carta de João foi escrita. Há pessoas que agem dessa forma também nos dias de hoje. É por esta razão que o apóstolo João disse que não devemos receber qualquer pessoa que não confesse que Jesus Cristo é em carne e que não crê que o Filho de Deus tornou-se homem, o nosso Salvador. Não devemos praticar hospitalidade para uma pessoa desse tipo, pois se o fizermos, tornamos-nos cúmplices de suas obras más. Em outras palavras, seremos influenciados por aquele mal. Carta de recomendação. Vamos encerrar aí. Isso aqui é interessante. Por causa desses problemas mencionados no parágrafo anterior, que passaram a ser usados na igreja, naquela época, na Bíblia, no primeiro século, passaram a ser usados, no parágrafo anterior, que passaram a ser usados. A igreja no primeiro século chamava cartas de recomendação. Quando irmãos e irmãs viajavam para uma cidade desconhecida, eles levavam consigo uma carta de recomendação. Paulo, em sua carta aos Romanos, por exemplo, recomendou Febe, uma irmã. Febe era uma irmã que estava vindo da Sincréia, estava visitando Roma por motivos comerciais. Ela não conhecia ninguém em Roma. Paulo, todavia, conhecia alguns irmãos que congregavam nessa cidade, então ele escreveu uma recomendação: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sincréia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo de que vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Romanos 16, versículo 1 e 3. Apolo também foi recomendado por Priscila e Áquila. Apolo era um homem que conhecia profundamente as Escrituras e foi para Éfeso a fim de pregar e ensinar Jesus Cristo, mas conhecia apenas o batismo de João. Priscila e Áquila ajudaram Apolo quando ele desejava ir para Corinto. Eles escreveram uma carta de recomendação para os irmãos de Corinto. Apolo foi recebido pelos irmãos e foi de grande ajuda para eles. Em 2 Coríntios, encontramos novamente um exemplo de recomendação. Paulo recomenda a Tito. Podemos ver dessa forma que escrever cartas de recomendação era uma prática comum na igreja dos primeiros dias. Por causa do quê? Dos abusos que ocorriam. Todavia, embora existissem aqueles que abusavam da hospitalidade, isso não era motivo para que a hospitalidade deixasse de ser praticada. Está vendo, irmão? Não é porque ajudamos pessoas que são ingratas que vamos deixar de ajudar os outros. Não ajudo ninguém. Já vi pessoa falar assim: porque ajuda todo mundo. Mano,
Tem aquele que é ingrato, mas tem aquele que é grato, que recompensa o Senhor. Em todas as coisas boas vão existir aquelas que, em todas as coisas boas vão existir aqueles que delas vão fazer mau uso. Mas não podemos deixar-nos influenciar pelos que abusam da hospitalidade. Devemos andar na verdade, como vai andar. E todo aquele que anda na verdade é amado por Deus. Na sua segunda carta, João mencionou o aspecto negativo da hospitalidade. Se alguém vir ter convosco e não crer que Jesus Cristo vem em carne e traz uma doutrina falsa, não recebais em casa. Isso está lá, vê 2 João 10. Em 3 João, por outro lado, João vai referir-se ao aspecto positivo da hospitalidade. Ele elogia Gaio por sua hospitalidade. Veja só, irmãos, é evidente que João havia escrito uma carta àquela igreja, pois ele mencionava isso no versículo 9 de 3 João. É provável que João tinha escrito uma carta recomendando alguns irmãos que viajavam e pregavam o evangelho naquela época. Infelizmente, esses irmãos, os quais haviam sido recomendados por João, não foram recebidos na igreja, lá na localidade. Leu João 3 todo. 3 João. Mas Gaio, que pertencia àquela igreja e andava na verdade, recebeu aqueles irmãos. Ele foi hospitalizado. Os irmãos não receberam, mas ele recebeu. Recomendado pelo apóstolo João. Ele foi hospitaleiro para com esses irmãos, e por esse motivo João escreveu essa carta a Gaio, a fim de elogiá-lo, encorajá-lo, dizendo: Gaio, tu fizeste o que podia fazer, mas que isso não pode ser feito, pois tu não apenas o recebeste, mas também os encaminhaste na sua jornada de modo digno de Deus. 3 João 5:7. Todos devem praticar hospitalidade. Hospitalidade é uma virtude que todos devem possuir. Não é uma questão de ser capaz ou não, é uma questão de amor. Não é uma questão de você ser sociável ou não. Hospitalidade é uma questão relacionada com andar na verdade. Sendo assim, nós vemos que o assunto da prática da hospitalidade é o tema desta carta, porque Cristo é visto na hospitalidade. Quando o povo de Deus pratica hospitalidade, Cristo é manifestado expresso. O único motivo para que a hospitalidade seja praticada é o amor de Cristo. Não há outro motivo. Você ama alguém que não conhece porque você ama Cristo. E ao fazê-lo, você está manifestando, expressando Cristo. Eu realmente creio, o irmão falando, eu realmente creio, irmãos, que isso é algo que juntos precisamos aprender mais. Hospitalidade não é algo que deve ser praticado por alguns apenas. Ao contrário, deve ser praticada por todos. Hospitalidade não significa apenas oferecer estadia para outras pessoas, pois talvez a nossa casa seja pequena. Olha a história aqui para nós encerrarmos. Lembro-me que há muitos anos, lá na China, um certo irmão chegou a um povoado e foi convidado por outro irmão para ficar hospedado com ele. O irmão que ofereceu hospedagem, no entanto, morava em uma casa muito pequena, tadinho, e tinha apenas um quarto e uma cama. Quando a noite chegou, o irmão que estava sendo acolhido foi convidado a dormir naquela única cama. Ele deitou-se e adormeceu. Após algum tempo, entretanto, por volta da meia-noite, o irmão acordou-se ouvindo ruído estranho. Ele ouviu alguém roncando e levantou-se para ver de onde estava vindo aquele barulho. Para sua surpresa, ele descobriu que o irmão que havia recebido o dono da casa estava dormindo debaixo de sua cama. O irmão tinha tão pouco a oferecer, mas ofereceu o melhor que possuía: Senhor Jesus. Lembro-me de outra história acerca do irmão Darby. O irmão Darby era um dos grandes irmãos que fez parte de um importante movimento na igreja, da história da igreja, chamada Movimento dos Irmãos. Um dia Darby foi convidado por um irmão pobre para comer em sua casa. Darby, por ser uma pessoa muito humilde, aceitou o convite.
Aquele irmão pobre que eu convidara não tinha nada para oferecer a Darby, mas o seu filho, no entanto, tinha um coelhinho. Assim o irmão matou o coelho, seu filho, e preparou, a fim de oferecer uma refeição para o irmão Darby. Darby foi para a casa do irmão e ele estava prestes a comer o coelho que estava preparado e colocado sobre a mesa, quando observou que o filho do irmão estava chorando. Darby não entendeu porque a criança estava chorando e foi conversar com o menino, até que descobriu que aquele era o coelhinho de estimação da criança. Darby não comeu aquele prato que lhe foi oferecido. Irmãos, usei estas ilustrações para mostrar-lhes que ser hospitaleiro não é uma questão de sermos capazes ou não, é algo que tem que ver com o nosso coração. Nós temos que ter o caráter de Deus. O povo de Deus deve ser hospitaleiro. É verdade que os abusos existem, mas há maneira de controlar e procurar evitar esses abusos. Por exemplo, se uma pessoa traz consigo uma doutrina estranha, ela não deve ser recebida. Além disso, se prosseguirmos lendo a terceira carta de João, vamos descobrir que há outro critério para conhecermos a pessoa com quem não devemos exercer hospitalidade, o seu caráter. Não basta, portanto, julgar o ensino ministrado para a pessoa que acolhemos. É necessário conhecer também seu caráter, porque infelizmente nesse mundo existe pessoas que gostam de tirar proveito. Se você ler a história da igreja, vai descobrir que nessa questão da prática da hospitalidade há muitos abusos, mas também já ocorreram muitos casos engraçados. Houve uma ocasião, por exemplo, em que numa determinada congregação os irmãos adotaram o seguinte critério: se algum irmão vier até nós a fim de ministrar, e se propuser permanecer conosco mais de 3 dias, então saberemos que é um falso profeta. É muito tempo comendo. Eu não estou sugerindo que adotemos uma regra como essa, só estou usando isso como ilustração, pois a existência de regras como essa prova que abusos existem, que os abusos existem. Por outro lado, o nosso Senhor perguntou se no fim, quando a iniquidade tiver aumentado muito, encontraremos o quê? Amor entre o seu povo. E é muito fácil fechar nossos corações, muito fácil mesmo. Mas o caráter de Deus é ser hospitaleiro, e o povo de Deus deve ser caracterizado pelo caráter de Deus. O caráter de Deus deve ser a característica do seu povo. Irmãos, hospitalidade é comunhão, é algo que todos podemos praticar. Não é algo limitado a 2 ou 3 pessoas apenas. Eu oro ao Senhor, pedindo que Ele coloque em nossos corações o desejo de praticar a hospitalidade. Muitas vezes há pessoas que vêm visitar-nos pela primeira vez, são desconhecidas para nós. No entanto, após o término de nossa reunião, nós deixamos ir embora sem saber se eles precisam de algo ou não, sem saber se eles têm o que comer ou não. Irmãos, onde está o nosso senso de hospitalidade? É verdade que praticar a hospitalidade é necessário algum sacrifício, mas o nosso Deus é um Deus que se sacrifica, Ele nunca nega, Ele sempre dá Ele sempre dá e espera que nós que temos sua própria vida também façamos o provável que façamos nossa vida também, glória a Deus. Façamos o provável que Gaio fosse um homem que possuía muitos bens, pois pôde ajudar muitas pessoas, e porque seu coração era correto perante o Senhor, João orou a Deus, pedindo que lhe concedesse ainda mais prosperidade, a fim de que pudesse fazer mais para o Senhor. Nenhum de nós vive para si mesmo. Vamos ler essa palavra, a última frase. Todos nós vivemos para Cristo, vivemos para Deus. Está vendo, irmãos? Todos nós vivemos para Cristo, vivemos para Deus. Deus seja glorificado.